Lucas 9:57 diz assim: Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me, e aqui quem diz é Jesus, né? Mas ele respondeu: Permite que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha família. Jesus, porém, respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado por estarmos diante da palavra, da Escritura e principalmente diante da tua vontade revelada a nós na pessoa de Jesus e escrita na Bíblia. É o que a gente precisa para caminhar, é o que a gente precisa para entender essa caminhada, é o que a gente precisa para finalizar essa caminhada. Por isso, que a tua palavra encontre um lugar especial no nosso coração e que a gente coloque ela em prática para que se torne chão, para que a gente caminhe sobre ela em segurança e bem direcionado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que compõe o contexto dessa porção aqui de versos que a gente leu, o que compõe toda o enredo para chegar até aqui, poderíamos resumir essa composição numa palavra, né? Milagres. Jesus vem fazendo milagres até aqui, e muitos milagres. Primeiro, se você recuar um texto um pouquinho depois e ler, você vai ver que Jesus cura um leproso apenas estendendo a mão e tocando ele. Jesus cura esse homem de uma lepra. Depois, quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, ele é abordado por um centurião, um chefe romano de 100 soldados, que roga para que ele cure o servo dele que está doente, sofrendo horrivelmente. E Jesus o cura à distância, a pedido do próprio centurião, né? Que diz: Não sou digno que entre na minha casa. Fala uma palavra daqui, eu tenho certeza que lá em casa o meu servo doente vai ser curado na hora. E isso acontece. Então, um milagre muito grande, poderoso. E está todo mundo ali assistindo isso. E aí Jesus, um momento, procura um dos seus discípulos, Pedro, né? E ele vai se deparar com a sogra de Pedro doente. E mais uma vez, Jesus cura essa mulher com apenas um toque. As más línguas dizem que Pedro traiu Jesus exatamente porque ele curou a sogra dele, né? Que maldade. Não dá para falar isso do Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro. Então, todo esse contexto é um contexto de milagre que vai acontecendo. E se você ir lendo, você vai ver que esses milagres vão desencadear muitos outros, uma série de outros milagres e libertações que Jesus vai operando. E essa notícia vai correndo. A vizinhança vai toda sabendo disso que está acontecendo. E aí o texto muda drasticamente de uma cena de milagre, de uma cena de celebração, todo mundo após Jesus, para uma atitude de Jesus um tanto estranha. Um tanto estranha. Jesus decide ir para Jerusalém, diz o texto. Jesus toma essa decisão de ir para Jerusalém. Essa viagem para Jerusalém, essa decisão, é a decisão da cruz, é a última. Ele está indo para a cruz. Ele toma essa decisão, chegou a hora. Agora, a partir de agora, os meus passos seguem para Jerusalém. Então, ele toma essa decisão e vai. E é muito interessante que, se você pegar o texto grego, essa expressão, Jesus decidiu, tomou decisão, a ideia no texto grego é: ele deixou transparecer na sua face uma decisão. Então, Jesus não só decidiu ir para Jerusalém, Jesus fez cara de quem ia para Jerusalém. Entende? É isso que o texto grego quer dizer. Jesus fez questão de que quem olhasse para ele percebesse a sua decisão. Isso também implica dizer que cada um que perguntasse, ele diria: Jerusalém. Com ênfase, insisir, é para lá que eu estou indo. Deixou transparecer. Até aí tudo bem.
deixar transparecer que vai para um lugar com decisão. Alguns ali ainda não entendiam, se não todos, né, que essa decisão era uma cruz, ele ainda estava tudo meio ainda, suspenso, principalmente até perto da cruz, muita gente não tinha entendido ainda que deveria ir à cruz, né. Mas ele está decidido. Mas quando ele decide isso e deixa isso transparecer, o texto vai dizer, a geografia do lugar vai dizer para nós, que o caminho direto entre a Galiléia e Jerusalém era atravessar Samaria. Era o mais rápido. Mas Samaria era evitado pelos judeus, né, por causa de uma rixa étnica entre os samaritanos e os judeus antiquíssima, né, lá que remonta aos tempos de Neemias. Começa lá com Neemias, quando ele não deixa que Sanbalate ajude no templo, ele fala: "Você não, vocês estão contaminados e vocês não vão ter parte aqui". E a partir dali Sanbalate faz de tudo para atrapalhar a reconstrução do muro, atrapalhar a reconstrução do templo, e aí quando não tem jeito, ele vê que Neemias é esperto, tá toda hora recusando convite para conversar e tá toda hora com soldados cuidando do muro para não perder o trabalho feito, para os samaritanos não destruírem o que está sendo feito. Eles se voltam com muita amargura contra os judeus. Constroem um templo no Monte Gerizim, na Sa em Samaria, e lá fazem o culto deles. Vocês têm o de vocês do Monte Sião, Jerusalém, nós temos o nosso no Gerizim. E aí são 2 cultos e eles, a partir dali, passam a odiar os judeus. Então, um judeu nunca cruzaria a o território samaritano para nada, ia desviar, né. Porque não se dão bem, para que eu vou passar lá? Porque eu vou lá evitar uma. E os samaritanos eram ruins mesmo, eles faziam de tudo para atrapalhar a vida de um judeu, né. Às vezes até matavam grupos de peregrinos judeus desavisados que tentavam atravessar o território, tamanho era essa animosidade, tamanho era essa rixa. Então veja, já é estranho um judeu tomar o caminho, para Jerusalém passando por Samaria, porque é exatamente o que Jesus faz. Jesus diz: "Eu vou passar por aqui, eu estou indo para Jerusalém, quero o caminho mais curto, e não importa se eu vou passar em território hostil, eu vou". Então já é estranho o judeu escolher Samaria para ir para Jerusalém, a maioria daria a volta. Mas mais estranho ainda é esperar a hospitalidade, né, porque se você acompanhar a leitura do texto, Jesus vai dizer que os animais têm toca, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho não tem onde reclinar a cabeça. Isso significa que ele está dizendo o quê? Vocês viram agora há pouco? Ninguém me deu pouso. Ficaram bravos comigo porque eu tinha decidido ir para Jerusalém e fiz questão de que eles vissem isso. E aí ficaram mais bravos ainda e eu não consegui nem um lugar para descansar. Todo mundo me expulsou. Então, quer dizer, o sujeito passa por um território hostil e ainda espera que tenha hospitalidade. Que jeito? O que Jesus quis fazer aqui? Jesus quis estender a mão ao inimigo. Isso aqui já é um próprio ensinamento do texto. Jesus não tem os samaritanos como inimigos, eles têm os judeus como inimigos. Jesus não tem isso no seu coração. Então ele quer passar lá e mostrar: ó, eu estou passando aqui, eu sou o Cristo. Quer estender a mão amiga a inimigos. Quer estender a amizade por mais que não encontre um albergue, que não encontre um pouso. Jesus passa por lá. E quando ele não tem onde ficar, ele só passa. A ideia era pousar e esperar mais um dia, mas ele tem que seguir caminhando. Ele vai para outro povoado e aí se desenrola um diálogo com 3 homens, um diálogo com cada um, ou 3 diálogos, melhor dizendo, né. Esses diálogos vão se desenvolvendo conforme a gente leu. E o que que a gente aprende com essas 3 conversas de Jesus, com esses 3 personagens que aparecem na história, na caminhada? A gente vê Jesus dizendo verdades a quem quer segui-lo. Jesus vai dizer verdades a quem decidiu seguir. A gente leu na abertura do culto o texto: "Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo", né, e siga. Aqui Jesus vai dizer 3 verdades acerca disso. Então, verdades ditas a quem quer seguir Jesus. Eu queria meditar com vocês nessa manhã sobre isso. E a primeira verdade que Jesus diz para quem quer segui-lo, e aqui eu vou contextualizar bem na nossa linguagem, Jesus está dizendo o quê? No primeiro diálogo, que seguir Jesus não são só confetes. Seguir Jesus não é só festa, né? Pelo contrário, é muito menos do que festa. Verso 57. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: "Eu te seguirei aonde quer que fores." E Jesus respondeu: "As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde descansar ou reclinar
a cabeça. Jesus começa dizendo: olha, me seguir não são só confetes, não é só festa. A gente não sabe ao certo desde quando esse homem aqui presenciava tudo que Jesus vinha fazendo antes, os milagres. Talvez já viesse seguindo Jesus de um bom tempo, de um bom caminho. Tudo indica que sim. A gente não sabe se ele segue Jesus desde lá do Sermão do Monte, quando Jesus aplica verdades sobre a lei de Deus a si mesmo, ou se ele presenciava tudo desde o episódio com o leproso, com o centurião, com a sogra de Pedro. Mas uma coisa a gente percebe: esse homem está impressionado. Tudo que Jesus vinha fazendo impressionou esse primeiro homem citado no texto. Agora, a gente pode saber algo mais importante sobre ele. Por mais que a gente não saiba desde quando ele segue, a gente pode saber algo mais importante sobre a pessoa dele. A gente pode descobrir qual que era a atuação dele entre o povo. Ele não era qualquer um. Esse homem não era qualquer um. Se você ler o mesmo texto em Mateus, no Evangelho de Mateus, Mateus vai dar para a gente uma informação muito importante acerca desse homem. Ele diz que esse homem era um escriba. Sabendo quem esse homem é, aí faz todo sentido a conversa e o diálogo e a resposta, principalmente, de Jesus. O que era um escriba? O escriba era um doutor versado na lei mosaica, versado no Pentateuco, na Torá. Era alguém que entendia muito da lei. Eram intérpretes da lei e professores da lei. Os escribas, eles eram responsáveis por examinar questões mais delicadas da lei, onde a lei se cala, eles tentavam fazer essas interpretações nesses espaços da lei. Então, eles acrescentavam à lei essas interpretações com a intenção de elucidar a lei, de melhorar a interpretação dela, o significado dela, e a extensão que ela alcançava, até onde a lei ia. Então, eram homens muito requisitados, inteligentes, estudiosos da religião e indispensáveis para os religiosos. Como se eles fossem um conselho de homens muito experimentados, muito experientes na lei, eles eram necessários. E o exame que eles faziam era sempre em causas difíceis, em interpretações difíceis da lei. Geralmente eram membros do Sinédrio, tornavam indispensáveis para isso, e não poucas vezes são mencionados em conexão com os sacerdotes, com os anciões e com os fariseus, com o partido político mais influente, né? Então esse era um escriba. Mas o que foi que esse homem, esse escriba, viu em Jesus para dizer: mestre, eu te seguirei onde quer que fosse? Gente, você dizer isso a respeito de alguém é muito grave, né? Você idolatrar alguém a ponto, idolatrar, né? Venerar, admirar alguém a ponto de dizer: não importa onde você vá, eu te sigo. Não importa onde você põe o pé, eu estarei com você. A gente faz esses votos de confiança na adolescência, né? Quando o cérebro funciona com menos da metade dos neurônios ainda. A gente fala isso para amigos, né? Quantas vezes eu não olhei para um amigo que eu achava que nunca mais eu ia viver longe dele, porque era muito parceiro, e dizia: cara, conta comigo. Hoje a maioria desses a gente não se vê, sei lá quantos anos, né? Quanto mais conversar. A gente faz essas promessas, mas esse homem aqui não é um adolescente. Esse homem aqui é um escriba. Ele diz: aonde o Senhor for, eu vou seguir. Eu vou estar contigo. Por que ele faz essa declaração? Porque o que impressiona esse homem é o que Jesus fazia. Esse homem fica impressionado com os milagres, impressionado com o poder de Jesus, né? Talvez pensasse: se eu segui-lo, nunca mais ficarei doente. Eu já vi curas que ele fez. Se eu segui-lo, eu estou bem. É melhor do que assinar o plano da Unimed. É muito melhor do que ter um plano de saúde. Se eu tiver um desconforto, eu chego nele e falo: "Ô, tá doendo". Ele diz: "Não, calma, já resolvemos". Põe a mão, ou nem põe, né. Se estiver distante, eu grito: "Ó, tá doendo". Ele diz: "Tá bom, fica bom aí". Aí ele ficava bom. Começou a pensar que seguir Jesus é isso, é um plano de saúde. Seguir Jesus é aproveitar disso. Por isso ele quer estar aonde Jesus está. Ele quer estar onde Jesus está. Veja, como conhecedor da lei que esse homem era, ele não se impressiona com o que Jesus ensina. Por quê? Porque de lei ele entende. Tudo bem, o que ele fala da lei, eu discordo, mas eu posso ouvir
aspas aqui, né, as baboseiras que ele fala da lei, eu engulo, não tem problema. Desde que o que ele pode fazer e eu não posso, porque eu sou só um escriba, eu não tenho poder de milagres, desde que o que eu não posso fazer, ele faça. Então não tem problema, né, não tem problema. Eu vou atrás dele. Agora, o que ele entende aqui é que Jesus nunca vai enganar ninguém. Jesus nunca vai deixar alguém segui-lo equivocado e enganar. Jesus sabe da motivação que impele esse disposto escriba. Ele sabe da motivação. Ele está encantado com o que eu faço. Mas apresenta logo o pacote completo do evangelho, né? O evangelho é um pacote completo. Tem milagre? Tem, claro que tem. Tem graça de Deus, misericórdia de Deus, cura de Deus para as nossas doenças? Tem. Mas não é só isso. Quando você faz um download, vem tudo. Quando você baixa com o pacote do evangelho, ele vem completo. E o que Jesus quer dizer para ele aqui? Nem tudo são flores, meu amigo. Nem caminhar comigo nem sempre é jardim perfumado de flores coloridas e bonitas, Jardim Botânico de Curitiba. Nem sempre é um passeio no Jardim Botânico em Curitiba. Caminhar comigo não é isso. Jesus diz: ó, você acabou de ver, raposas têm residência fixa. Animais selvagens têm tocas para onde eles podem se refugiar na noite, descansar, terem os seus filhotes, cuidar dos seus filhotes. Eles têm essas tocas. As aves do céu não voam o tempo inteiro. Elas sempre têm um galho, e nesse galho um ninho, onde elas retornam, botam seus ovos, cuidam dos seus filhotes e descansam e passam a noite. Toda a criação tem, ele diz, agora o filho do homem, é isso aí, ó. Acabaram de me expulsar de Samaria. O filho do homem, andar após o filho do homem é ser rejeitado. Andar após o filho do homem é ser perseguido. Andar após o filho do homem é sofrer por amor a alguém que não te quer bem porque você segue a Cristo. É amar o inimigo. Ou seja, você acha que vai ter milagre o tempo inteiro? Você acha que comprou um pacote de cura completo? Não. Tem hora que a dor não vai ser só do corpo, tem hora que a dor vai ser a do coração. Não que Jesus não cure essas dores também, mas o que Jesus está dizendo é que não são só confetes. Não pense que é ter a sua sogra, a sua mãe curada, né, na hora que você precisar. Não pense que é todos os leprosos do mundo vão ser curados a partir de agora, porque eu curei um e agora não, a lepra vai ser erradicada do mundo. Não pense isso. Não pense que todos os empregados de senhores vão ser curados porque eu curei o servo do centurião. Não é. Andar após Jesus é o pacote completo. Tem milagre, mas não é só um milagre. Tem gente com tempo de crente suficiente aqui para saber que isso é verdade. Que andar após Cristo é enterrar quem a gente ama, sem entender o porquê que Jesus cura um da mesma doença e não cura aquele que a gente orou. Não é? Seguir Jesus é isso. Seguir Jesus é saber que você anda na contramão desse mundo, que todas as suas decisões no evangelho serão contrárias ao grupo que você está inserido, se você não estiver inserido num grupo 100% cristão. Se você trabalhar num lugar onde tenha pessoas não cristãs, você vai ser sempre um mal visto. Não porque você é uma má pessoa, mas porque você nunca vai concordar com as coisas erradas. Ser um cristão é andar na contramão. Ser um cristão é não ter a bondade do mundo. Ser um cristão é isso. Vocês viram agora que vai ser um documentário da Rede Globo, né? Sobre crentes cristãos. Eles estão fazendo uma propaganda desse documentário. Estão fazendo de tudo para angariar a gente pro lado de lá, ou a igreja, melhor dizendo, pro lado de lá. Viram que é uma ala grande e que tem que dialogar. Se vocês viram as premissas, os depoimentos dos repórteres que fizeram esse documentário, não tem nada a ver com o evangelho. Mas eles querem cooptar a gente, né? A gente que eu digo cristãos, né? Não a gente aqui em Bom Milas. Todos. Seguir Jesus é isso. É quando quiserem o teu bem, estarem passando você para trás. Quando a bondade é muita, né? É sempre assim.
E Jesus já olha para o escriba e diz: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa de primeiro. Você vai vir após mim e você não é só vir após mim, né? Você estará onde eu estiver. É isso que eu escutei. Você quer estar onde eu estou? Estou indo para Jerusalém. E sabe o que me espera lá? Uma cruz. E aí? Tá animado ainda? Você ainda está muito animado para isso? Jesus não, não apagou o entusiasta. Não é que Jesus queria desanimá-lo e apagar. Mas Jesus quis mostrar a ele que o entusiasmo que fantasia a realidade tem um prazo de validade muito curto. O entusiasmo que vai fantasiar a realidade acaba rápido. Se alguém aqui já usou droga, sabe do que eu estou falando. O entusiasmo da droga dura o quê? 15 minutos, aí ele passa. Aí vem a depressão da droga. Você é jogado de novo na realidade. Aí o sujeito faz o quê? Eu preciso de mais. Preciso de mais. É assim que o vício começa. O tempo de viagem, vamos usar, né? O tempo de viagem da droga é cada vez menor. Por isso, o abuso, o excesso, né, abusivo em usar a droga se torna maior, porque ele quer manter aquele espasmo de entusiasmo por mais tempo. E sempre na busca da primeira vez que usou, porque a primeira ela é sempre a principal, né? É assim que funciona. Jesus aqui está mostrando para ele que entusiasmo que vai maquiar, fantasiar a realidade, acaba rápido. Se você seguir Jesus só por milagre, o dia que ele não te curar, você vai embora. E vai dizer: mentiram para mim. Antes eu tivesse feito o plano da Mineg. Me enganaram. Me enganaram. É isso que vai acontecer. Jesus, então não vem atrás de mim pelo entusiasmo do que você está vendo. Vem atrás de mim por quem eu sou. É isso que Jesus está ensinando. Por isso, ninguém jamais vai poder dizer que seguiu Jesus enganado. No máximo dirão: segui um homem que mentiu sobre Jesus para mim. Mas Jesus nunca mentiu para ninguém. Porque Jesus é sempre franco. Tem hino do Nosso Sinai, se eu não me engano, é o 32. Eu gosto muito de cantar. E o hino é Graças Dou, o nome da canção. E tem uma estrofe que diz assim: Graças dou, ou graças pelo azul celeste. Céu azul, obrigado. E por nuvens que há também, o dia escuro. Pelas rosas no caminho, quando tudo é colorido e perfumado. Mas graças também pelos espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite e pela estrela que brilhou. Pela oração respondida e pela esperança que falhou. Graças por tudo. Quando eu orei, Deus disse sim, toma. E quando eu orei e esperei e não veio resposta nenhuma, ou veio um baita do não. Graças por tudo. Essa é a ideia do que Jesus diz aqui. Não é só confete. Não se engane. Verdades ditas a quem quer seguir Jesus. Primeiro, não são só confete. Segundo, não pense duas vezes. Por mais que ele seja franco em dizer nem sempre é festa, a decisão não pode ser demorada em seguir. Essa informação primeira não é para desanimar. Pelo contrário, ele diz, é para animar. Veja só, verso 59. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, permite que eu primeiro vá sepultar o meu pai. E Jesus disse aí, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. O segundo da conversa, segundo o diálogo de Jesus, foi com esse homem que, ao contrário do primeiro, não se oferece. O primeiro diz o quê? Te seguirei onde quer que fores. Esse aqui não fala nada, ele está quieta. Mas ele foi convocado a eu. Jesus olha para ele e diz, ó, segue-me, aponta o dedo e diz, você, vem atrás de mim. Esse homem é pego de surpresa no meio de uma moçada, gente. Né? Ele está ali talvez de curioso. De repente, o centro da atenção olha para ele e aponta o dedo. Você, vem, segue-me. E a resposta dele foi qual? A resposta dele foi um solene mais ou menos, conforme o personagem lá, né? Mais ou menos, mais ou menos. Ele dá um mais ou menos para Jesus de resposta. O que isso quer dizer? Ele não quer dizer um não, porque ele está envergonhado, está na frente de todo mundo, como é que faz? Né?
vou dizer não para Jesus na frente dessa moçada, e agora? Como é que eu fico? Mas também não queria dizer um sim. Então ele tenta ganhar tempo para responder. Já te respondo. E como que ele diz já te respondo para Jesus? Será que dá para enterrar meu pai primeiro? Deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Depois a gente conversa sobre esse assunto de novo, né? Põe um alfinetezinho nesse assunto aqui. Grava ele aqui. Não perde, não. Mas a gente já conversa sobre isso. E aí tem duas interpretações para a resposta que ele deu. Deixe primeiro que eu vá sepultar o meu pai. A primeira é que o pai está vivo, mas está doente. Portanto, o que ele pede para Jesus é paciência. Eu vou, mas seja paciente. Deixe que eu cuide do meu pai, porque eu sei que ele não vai sobreviver. Ele vai durar pouco. Mas deixa eu ficar esse pouco que resta com ele. Ele vai morrer, não vai ficar vivo. Ele está muito mal. Veja, ele nem pede para que Jesus cure o pai dele. Ele quer ganhar tempo. Deixa o homem lá doente, olha lá a resposta, ganhar tempo. E se isso for a verdade do texto, é isso que ele quer dizer, a resposta de Jesus dos mortos sepultarem os mortos, segue o argumento. Olha aqui, meu rapaz, sempre vai ter gente para enterrar. Sempre vai ter gente morrendo. Se essa for a tua desculpa, você nunca vai me seguir. Então, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. O que eu estou te falando é outra coisa, é para você me seguir. Porque vai ter sempre gente morrendo. Então você sempre vai ter essa desculpa, você sempre vai ter que ir enterrar alguém. Contudo, o chamado para anunciar o reino é urgente. Não pode esperar. Porque vai mudar a história para depois dessa morte. Vamos lá. Então, a primeira, se o pai dele está vivo, ele quer tempo, ganhar tempo para responder, dizendo, vou cuidar dele até ele morrer. Jesus diz, olha, morto sempre vai ter para enterrar. Se essa é a tua desculpa, então você não vai ir. Você vai ficar sempre falando isso. Teu pai vai morrer, você vai falar da tua mãe você vai falar do teu irmão, e assim vai. Né? Agora, tem uma segunda possibilidade para o que o rapaz usa como argumento sobre o pai. E aqui que o pai dele estava morto mesmo. O pai dele estava em casa, num velório, ele viu a multidão passar e foi atraído como um imã para aquela multidão, largando o velório do pai dele, abandonando o velório lá. E foi seguir Jesus. Gente, se isso for verdade, não faz nenhum sentido, não. O que o sujeito está fazendo numa multidão, seguindo Jesus, com o pai sendo velado em casa? Se essa é mesmo a verdade do texto, a resposta de Jesus vai, o que você pode fazer? Seu pai já morreu, foi você que veio aqui. Eu estou te pedindo para seguir, você já deixou ele lá, você não tem nenhum tipo de consideração com o cenário e com o velório do seu pai e possivelmente com o seu pai. Entende? De qualquer maneira, a resposta desse rapaz não faz sentido, ele só quer ganhar tempo. Ele só quer ganhar tempo. Então Jesus está mostrando aqui que esse rapaz tem um problema com prioridade. Por isso ele diz para ele, você tem que priorizar o mais importante. O seu pai não volta mais, mas o restante da tua vida depende da decisão que você tem agora. Agora vamos lá. Sepultar o pai parece ser até um argumento que a gente tem que levar em consideração, né? Se um dia eu te perguntar, por que você não veio no culto? Você diz, eu tive que viajar para enterrar meu pai, eu vou me calar e vou pedir desculpa. Né? Desculpa, eu não sabia. Meus pêsames, e desculpa o jeito que eu te perguntei, eu vou me sentir envergonhado. Não é? Esse é um argumento que cala. Sepultar pai, mãe, isso é um argumento que encerra tudo. Encerra qualquer cobrança. Certo? Jesus está dizendo que até um argumento desse usado errado não serve para desculpa de não segui-lo. Quanto mais as desculpas que a gente dá. Se Jesus abrir mão do argumento de sepultar o pai, Jesus vai aceitar os argumentos que a gente dá muito menos, muito mais baixos do que isso? Segue-lhe, a gente diz, Senhor, eu sou tão novo, eu queria tanto aproveitar a vida. Dá para a gente ter essa conversa daqui uns 5 anos? Né? Dá para a gente ter essa conversa depois que eu curtir? Depois que eu aproveitar? A gente tem um monte de desculpa, gente, pronta para não seguir Jesus diante da convocação do segue-me, não tem? Claro que tem. Eu lembro de um amigo, que uma vez evangelizando ele, conversando, ele disse assim, então, mas lá em Apocalipse, tem lá os sinais, os textos proféticos que falam da volta. Eu fico ligado nesses acontecimentos, quando tiver uns acontecimentos parecidos com o do Apocalipse e dos textos proféticos, aí eu vou para a igreja, até lá eu vou curtindo. Ele falou para mim, até lá eu vou curtindo. Eu estou ligado nos sinais, fique tranquilo. Eu falei, e se Jesus vier para você em particular? Daí ele falou, como se o texto diz que todo olho verá quando ele vier? Eu falei, e se hoje você atravessar a rua e for atropelado? Jesus veio para você.
Você sabe desse sinal também? Quando você vai morrer? Fui bem pentecostal, né? Aí ele olhou para mim e falou: eu não tinha pensado nisso. Eu falei: então comece a pensar nisso, na urgência do convite do evangelho, nessa urgência em seguir Jesus. Eu tenho certeza, certeza, sem medo de errar, se eu fizer uma entrevista aqui com todo mundo que não nasceu num lar cristão, que se converteu, e eu dissesse assim: você acha que demorou muito? Você acha que poderia ter sido antes? Todos vão dizer que sim. Todos vão dizer: pastor, eu demorei demais, eu me arrependo. Por exemplo, fiz meu pai e minha mãe sofrer muito. Se eu tivesse encontrado o evangelho, aceitado os convites antes, minha mãe e meu pai tinham sofrido muito menos, minha mulher tinha sofrido muito menos, meu marido tinha sofrido muito menos, eu tinha sofrido muito. A gente percebe a urgência depois que vem. Depois que está aqui, a gente percebe o tempo perdido. Mas graças a Deus que o Cristo faz nova todas as coisas. Louvado seja Ele, que não deixa a gente viver nesse lamento e que dá para nós essa recuperação das coisas. Mas isso não diminui a urgência. Quanto a você, segue-lhe. Não adianta arrumar a melhor desculpa. Segue-me. Esse rapaz fazia parte de que grupo? Dos curiosos. Se o pai está sendo velado, largou um pai em pleno velório porque é curioso, porque viu uma moçada andando e falou: o que está acontecendo? Será que tem um pão com mortadela? É isso que ele pensou, talvez. Se o pai está vivo, ele largou o pai doente para seguir a multidão e deixou o pai lá doente em casa. Percebe como não tem nenhum cabimento no que ele está fazendo? A gente não pode fazer parte desse grupo dos curiosos, dos simpatizantes. A decisão é urgente. A gente tem que deixar tudo para seguir Jesus. E não adianta possuir justificativa que parece até legítima, como o sepultamento ou a doença de um pai e de uma mãe. A gente deve lembrar que o convite da graça consiste no abandono total de si mesmo para viver para Cristo. Por isso ele diz: você segue-me. E veja como Jesus não é aleatório, né? Foi aleatório na escolha, fechou? Jesus sabe para quem ele vai apontar. Ele acabou de ter uma conversa com esse escriba e agora ele diz: agora eu vou dar outra lição em você que está aqui, que eu vi, eu sei quem é você. Eu sei que você está aqui. E já pega o rapaz. Verdades ditas a quem quer seguir Jesus. Primeiro, não é só festa, não são só confetes. Segundo, a urgência, não pense duas vezes. E terceiro, uma palavra muito usada hoje, né? Foco, objetividade. Seguir Jesus requer concentração. Verso 60 aí. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixa-me despedir-me dos meus familiares. E Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Jesus tem esse segundo diálogo, continua sua caminhada para Jerusalém, e essa conversa sobre autorrenúncia, e aí aparece um terceiro personagem. Esse terceiro só aparece em Lucas. Mateus e Marcos não citam esse terceiro. Só Lucas que vai citar. Como Lucas está fazendo uma pesquisa para o Teófilo, provavelmente Lucas descobriu que teve mais um e os outros acabaram esquecendo de registrar ou não acharam que esse terceiro era tão importante para o texto. Mas Lucas, como é um pesquisador, ele vai atrás e descobre. Tem mais um. Né? E esse aqui, se você percebeu, ele é a mistura dos dois. Primeiro, ele quer ir. Ele não diz: te seguirei onde quer que fores como escriba, mas ele diz: vou ir, te sigo. Mas ele tem a desculpa do segundo também. Primeiro, dá para dar tchau? Dar um beijo na minha mãe, no meu pai e me despedir deles? Então ele é a mistura dos dois primeiros. Ele diz: um tomou uma lapada, que queria ir. O outro, que nem estava aqui para ir, tomou uma lapada porque na hora ficou pensando: eu vou fazer o seguinte, eu vou ganhar a ponta, eu vou ser os dois. Eu vou me mostrar voluntarioso, mas também como o outro, para ver o que ele fala. Ele quer ser talvez o mais esperto. E Jesus não detém ele, não pressiona ele, mas deixa claro que no reino de Deus não tem lugar para indecisão, não tem lugar para falta de concentração. A pergunta que a gente faz para esses versos é: por que Jesus não deixou ele despedir da família? Não parece que Jesus é um pouco cruel aqui? Ô Senhor, pelo menos dá um tchau, não custa, né? Pelo menos ir lá dizer: pai, mãe, ó, vou seguir Jesus, não sei o que vai acontecer,
Mas só vim avisar vocês, pode ser que eu não volte, e se eu voltar, pode ser que volte só o meu corpo pra vocês enterrarem, então tchau, beijo, obrigado até aqui, vida que segue. Aí parece crueldade de Jesus não deixar nem isto, nem um tchau para a mãe e para o pai. Quando Jesus o repreende e responde, a gente tem que entender que Jesus vê o que a gente não vê. Então há uma razão para Jesus ter dito o que disse, por mais que essa razão não está explícita para nós. Jesus não expôs, mas Jesus está dizendo nas entrelinhas, você está de desculpa também. E despedir da sua família também é uma desculpa. Por quê? A gente não sabe o que esse rapaz poderia estar pensando com esse argumento de despedir da família. Mas Jesus põe para nós no texto que não era só lá dar um beijo e dizer tchau, ele queria não ir. De alguma maneira ele queria atrasar a ida, ou não ir, ou só se mostrar voluntarioso e não aparecer, como a parábola que Jesus propõe da videira, do pai que tinha os 2 filhos e diz, "Vou vou lá cuidar da videira hoje, trabalhar pai", mas depois não vai. Só diz que vai para ter o bom convívio com o pai, mas depois não aparece para trabalhar. Pode ser que esse aqui seja uma repetição daquele personagem da parábola. Ele está dizendo: "Vou despedir da família e já volto", com mala e cuia, e nunca mais aparecia. Então o fato é que Jesus sabe o coração dele e sabe que aquilo não é verdade. Isso a gente tem claro aqui no texto. E aí, para responder, Jesus vai usar um provérbio grego de um escritor chamado Hesíodo, que viveu 800 anos antes de Cristo. Jesus faz uma datação no provérbio de Hesíodo. O provérbio escrito por Hesíodo dizia o quê? Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Isso é um provérbio popular que faz muito sentido, né? O arado era aquele instrumento para fazer os sulcos na terra, né, para fazer as linhas e os buracos na terra, para vir alguém atrás jogando a semente, para vir alguém fechando a terra em cima da semente. Esse arado era uma máquina grande, com umas rodas de madeira, com uma junta de bois atrás, ou na frente, que puxava ou empurrava, e essa junta de bois ia caminhando, esse arado vinha arando a terra e o boi ia puxando. Aí o que o provérbio quer dizer? Se você pegar aqui o boi, direcionar ele reto, para fazer as linhas todas retas, e o boi ir andando, e você ficar olhando para trás para ver se está tudo reto, para ver se está tudo certo, quando você virar para trás é que nem dirigir o carro, você olhou para trás, o volante vai para um lado, você perdeu a direção. Ele diz: não dá para ficar guiando o boi e olhando para trás para ver se está fazendo um bom trabalho. O que diz? Guia o boi e depois que você terminar o trabalho, você olha para trás. Que se você ficar fazendo esse exercício, quando você terminar vai estar tudo assim. Você vai ter que começar tudo de novo. Não dá para andar para frente olhando para trás. Esse é o provérbio. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Certo? Aí Jesus faz uma adaptação e diz o quê? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E o que Jesus quer dizer? Ninguém que siga Jesus e fique com saudade do que está deixando vai aproveitar nem de Jesus e nem do que deixou. Pisar no evangelho com saudade do que ficou é não aproveitar do evangelho e nem pecar com gosto. Porque você tem que aproveitar uma das duas coisas. Se for para pecar, então vai lá e faz de verdade, e abandona tudo, e viva do jeito que você quiser. Diga: vou pro inferno, mas vou sorrindo, vou gordo. Agora, se for para seguir Jesus, aproveite o evangelho. Para de olhar para trás. Para de ter saudade do que você chama de bons tempos. Para de ter saudade disso. Quem põe o pé no evangelho e fica olhando para trás enquanto caminha, não é apto para o reino do céu, do reino de Deus. Tentar viver a plenitude de Cristo, sentindo remorso pelo que deixou, é comprometer toda a vida plena ofertada pelo Cristo. Compromete tudo, não aproveita nada. E quantas vezes a gente sofre disso, não sofre? A gente é como aquele povo no deserto, no sul do Egito, né? Moisés, você trouxe nós para cá e lá tinha cebola tão boa. Como o pastor Eliandro pregou aqui aquele dia, né? E nem tinha. Isso era invenção deles, porque essa memória era uma mentira. Eram escravos, nem comiam bem. Tem hora que a gente vive o evangelho assim, viu? Ô Senhor, antigamente era melhor.
quando eu não te servia. Aí a gente faz como, Esaú, né, troca o benefício todo do evangelho por um prato de comida, só porque a gente gosta daquela comida e está com saudade dela. Abandona tudo. Por um prato de lentilha, Esaú perdeu a primogenitura, não é isso que diz o texto? A gente abandona o evangelho por uma vez mais, só mais uma vez, olhando para trás e olhando para frente, olhando para trás e olhando para frente, né. O carro tem 3 retrovisores, argentinos não usam, né. Isso para mim não tem discussão. O carro tem 3 retrovisores, mas se você ficar olhando muito no retrovisor, você pode bater também, porque o carro não foi feito para ficar olhando para retrovisor, foi feito para olhar para frente, o retrovisor é um recurso só. Recurso principalmente para você dar ré. Quando você está andando para frente, você está no ABS, você vai usar para saber se não tem ninguém perto aqui, ninguém perto aqui, ninguém muito colado atrás. Mas o teu olho está na frente. É só quando você vai olhar para trás que você usa o retrovisor, não é? Então até o retrovisor num carro não é feito para usar de maneira constante. Então, no evangelho não tem nem retrovisor, porque não se anda para trás e não se olha para trás depois que a gente encontra Cristo. A gente anda para frente. Verdade dita a quem quer seguir Jesus? Foco, concentração. O caminho é estreito, não diz o texto do evangelho? Por que Jesus diz que o caminho é estreito? Aí os pentecostais é estreito porque é duro, é difícil, é provação, é luta, é prova, mas eu sou mais que vencedor. Não, não é isso. O caminho é estreito porque não é uma avenida, não é 4 pistas de uma freeway. Os que andam nesse caminho largo vão para a perdição, porque é espaçoso e cabe muita gente. O caminho estreito é aquela picada de trilha, que se você perder o olho, você se perde na mata. Já viu essa picada de trilha? Fininha, pequena. Eu que cresci em sítio lá no Paraná, no litoral, eu gostava muito de ir com os meus primos lá para o sítio do meu avô, no meio do mato, no meio do nada. E o meu avô tinha feito picada para ir nos lugares que ele queria. E a hora a gente errava o caminho, a gente se dava num lugar que não saía para lado nenhum, a gente tinha que achar a trilha de novo para poder voltar. E é sempre pequena, e tem sempre que ser refeita, porque o mato cresce, tem que sempre alguém estar com enxada e arrumando aquilo lá para ninguém se perder. O evangelho é isso, caminho de concentração, estreito, picada, trilha, subida, descida, concentração no que está fazendo e onde está indo, porque um momento que você olha para trás ou se perde, você está no meio do mato e fica gritando: Jesus, o que, que eu estou fazendo aqui? Jesus diz: miserável, você parou de olhar para o caminho, você perdeu a concentração, você parou de olhar para mim, volta e te traz de novo por graça e misericórdia. Então, aquele que põe no arado, a mão no arado e olha para trás, não é apto para o rei. Para encerrar, irmãos, o amanhã é sempre o dia mais maravilhoso da nossa vida, não é? Amanhã é o dia que começa a dieta. Amanhã vai. Amanhã é sempre o dia mais maravilhoso. Amanhã é sempre o dia que todo mundo cumpre o dever. Amanhã eu faço. Mas olha, fica tranquilo. E na cabeça da gente, essa palavra amanhã é como se já tivesse feito, né? Quando chegasse amanhã, a gente não tivesse o que fazer. É o amanhã. Amanhã eu faço. A gente dorme, fecha o olho, amanhã eu faço. Tá pronto. Amanhã é quando todo mundo planta boa intenção. Amanhã eu mudo isso na minha vida. Amanhã é sempre o melhor dia para abandonar hábitos ruins. Amanhã é isso aqui, amanhã eu paro com esse negócio, amanhã eu abandono isso aqui. Amanhã vai. Amanhã é sempre o dia que o mau temperamento é vencido. A gente estoura e diz: eu preciso mudar isso. Senhor, em nome de Jesus, amanhã eu não vou mais agir assim. É sempre o amanhã. Mas veja, a quarta parte de uma geração morre antes de atingir os 7 anos de idade. Dentre 100 pessoas de uma geração, só 6 chegam a 60 anos. O resto morre antes. De 500 pessoas, apenas uma vive até 80 anos. De 500, só uma chega a 80. E aí fica para nós uma pergunta: é seguro retardar a decisão mais importante de todas? Seguir Jesus, se a gente não tem o controle do amanhã? É seguro dizer amanhã, amanhã, pastor, deixa primeiro eu fazer isso, deixa primeiro eu fazer aquilo outro.
como inúmeras pessoas que eu conversei nesse tempo e dizem assim: "Não, pastor, primeiro eu tenho que ajeitar minha vida, depois eu vou para a igreja". Eu digo: "Meu Deus, como que você vai fazer isso sem Jesus, querido? Você está colocando o carro na frente do boi, é o contrário. Primeiro vem para a igreja, a sua vida será acertada". Ele diz: "Não, eu só tenho que resolver umas coisas, mas conta comigo". Você convive e as pessoas têm sempre essa desculpa. E aqui, tire a ideia de vir ao templo aqui, tá? Faz parte, mas eu estou dizendo seguir Jesus. Ou seja, não é só não vir ao culto ou não vir ao templo, ou deixar isso aqui para lá, ou recusar toda vez que você convida. É retardar a decisão importante de ir após Cristo. É isso que o texto está falando. Jesus tem esses 3 diálogos para mostrar para nós 3 verdades. E essas 3 verdades foram expostas aqui nessa manhã. Tomar a cruz e seguir Jesus exige de nós entender que não é só festa. Não venha porque você acha que vai ser sempre aquele culto cheio do domingo passado, em festa. Não, tem dia que a gente vai estar aqui para enterrar alguém, para sepultar alguém, para velar alguém. Não é só festa. Também vem para dizer para nós: olha, não fique pensando 2 vezes em tomar essa decisão. Decida-se de uma vez. E depois de decidido, concentre-se no que você está fazendo. Todo o resto da tua vida depende do teu foco nessa decisão. Cristo. Cristo. Vai depender dessa concentração. Amém?